Jesus, amém? Abra suas Bíblias lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Semana passada, quinta passada, nós falamos sobre... Nós tivemos alguns entendimentos sobre comida, sobre bebida, sobre dias, né? E deu para a gente ter uma ideia mais ou menos ou completa do que a palavra fala para nós, né? E aí é importante que a gente esteja sempre aprendendo a palavra do Senhor, né? Crescendo no aprendizado da palavra do Senhor. Eu sei que a leitura é fundamental, você tem que ler, não tem como fugir, tem que ler. Mas também o aprendizado, ouvindo, né, do pastor, do dirigente, de alguém que está aqui na frente, essa palavra, essa explanação aí, Deus vai nos moldando, vai transformando a nossa vida, amém? Vamos ficar em pé? A palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. Pai, nós louvamos o Teu santo nome nessa noite e Te agradecemos, Pai, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Obrigado por esse momento todo especial. Nos convida agora na leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que eu Te oro e já Te agradeço. Amém. A ideia de ter um encontro com Cristo não nos parece muito suficiente para a vida cristã, né? Mas é fundamental e, por não dizer, né, super importante. O homem precisa ter um encontro com Cristo. Mas, pastor, encontrou com Cristo, acabou-se? Não, existe toda uma caminhada agora a ser traçada. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, nós vamos ser agora moldados pela palavra, né? Isso que eu passei para vocês em relação ao louvor, em relação à oferta, em relação ao nosso comportamento, já é uma das maneiras que Deus usa para nos moldar, para estar diante dEle, para sermos exemplos cristãos, para que as pessoas possam perceber em nós o semblante do Senhor. Amém? Então aquilo que eu falei já é uma das maneiras que Deus usa para que nós possamos exalar o cheiro suave de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa coisa de vigiar, de estar diante das igrejas que ele abria, fazendo uma sepsia ali, fazendo uma separação, trazendo sobre os crentes daquela época o entendimento do verdadeiro cristianismo, né? Então Paulo, ele sempre combatia as falsas doutrinas que muitas vezes estabelecia nas igrejas, ou então ele afrontava os irmãos para que eles pudessem crescer. Quando ele chega em Gálatas, ele diz: olha, Gálatas insensatos, porque eles haviam perdido a noção do que havia acontecido nas suas vidas, né? Que Cristo havia entrado em suas vidas e eles queriam agora voltar às práticas antigas. Então Paulo, ele tem uma função fundamental. E assim, meus irmãos, somos nós aqui como crentes em Cristo Jesus.
Nós precisamos seguir olhando para o alto e lançando fora todo empecilho, todo pecado, toda dificuldade que faz com que nós venhamos travar ou retroceder como cristãos. Sabe? Ficar ali parado, estagnado durante tantos anos, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: rapaz, é o mesmo cara, não mudou, é a mesma pessoa, não avançou. Então a palavra, ela tem essa finalidade de remover os grilhões e fazer com que nós venhamos crescer diante do Senhor, crescer em relacionamento com Ele, crescer em conhecimento da palavra, né? Se beneficiar daquilo que o Senhor tem para todos nós. Isso é fundamental na nossa caminhada cristã. E aí, como diz a palavra, como um ferro afia outro ferro, um homem afia o outro homem, né? Ou seja, quando somos exortados por algum cristão, não pelo mundo, e às vezes até pelo mundo, quando as nossas atitudes não correspondem, alguém que não conhece a Cristo chega e traz ali uma palavra muito forte, e nós acabamos sendo esquadrinhados. Então a palavra, ela tem esse cuidado, né? de fazer com que nós venhamos, vamos dizer assim, ser moldados para avançarmos direto para o alvo. Amém? Então Deus estipulou o alvo e nós aceitamos a Cristo, mas ainda nos resta essa carreira a perseguir, essa carreira a seguir, a continuar, né? Sendo santificado, fortalecendo-nos para a caminhada que vai ser longa. Amém? Para alguns está mais próximo, para outros está ainda muito longa. Então nós precisamos seguir olhando para o alto, né? E aqui em Colossenses, logo nos capítulos iniciais, o apóstolo vai falar sobre a união do cristão com Cristo, né? O processo da conversão é um processo sobrenatural na vida do cristão, sabe? Nós não sabemos explicar, não tem como explicar, né? Você foi na frente, aquela palavra lhe tocou, algo aconteceu e você foi lá, e Deus mudou a sua história. Amém? Deus mudou a sua vida, Ele nos uniu a Cristo agora, tá? E é interessante porque nós passamos agora a viver um novo modelo de vida, um novo ritmo, né? Nos é colocado internamente, manifestado externamente, através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso louvor, da nossa leitura, né? O que lemos agora, como lemos, né? O que ouvimos, e isso vai nos moldando, né? Porque houve essa união com Cristo, né? É tanto que Deus ele percebe em Cristo em nós a nossa salvação, a nossa chance diante de Deus, é porque Ele percebe em Cristo em nós. Amém? Nós fomos imergidos em Cristo, e aí o Deus de Israel, Ele olha e percebe Cristo em nós. A palavra diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Amém? Aquilo que era desejoso, que nós buscávamos, que era objetivo nosso, que nós tínhamos como alvo, nós estipulávamos isso como alvo, ele ficou agora em segundo plano. O apóstolo está dizendo: olha, buscai agora as coisas do alto, porque nós ressuscitamos com Cristo. Então nossos objetivos, eles são objetivos do alto. Amém? Nossos objetivos maiores são do alto. O resto é como diz a palavra, o Senhor vai acrescentando. É isso que o Senhor vai fazer. E agora nós temos uma nova rota a percorrer. Amém? Nós vamos percorrer um novo caminho, né? Nós poderíamos agora estar lá em casa, tranquilo, né? Lá a irmã Zuleide poderia estar tomando o mingau dela nesse momento, não é, irmã Zuleide?
lá tomando mingau, né? O Lucas já estava roncando lá um soninho, né? Nós poderíamos estar fazendo isso. Nós poderíamos nos deter sobre muitas coisas que a nossa velha natureza ainda desperta em nós. Mas uma nova rota nós temos a percorrer, amém? Nos fortalecer, criar intimidade com o Senhor, criar intimidade um com os outros, relacionamento, objetivar algo maior, ser surpreendido pelo Senhor, amém? Nós precisamos ser surpreendidos pelo Senhor. É interessante que Moisés, num certo confronto que ele teve com alguns personagens, e ele diz, olha, porque os personagens questionavam se a liderança era só de Moisés, ou se eles também, como líderes das suas tribos, não poderiam também conversar com o Senhor. Aí Moisés disse, olha, amanhã vocês trazem os incensários de vocês, e eu e Arão vamos trazer o nosso aqui, e vamos ver como é que o Senhor vai agir. E aí quando eles chegam lá, Moisés disse, olha, se eu tiver na liderança, porque o Senhor me chamou e me colocou aqui para a liderança, vai acontecer algo que nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Olha aí que coisa. E a palavra diz que a terra se abriu. A terra se abriu, meu. E engoliu aqueles personagens que estavam afrontando ali, sabe? Porque era um caminho diferente que Moisés percorria, uma rota diferente, que ali era algo surpreendente. Porque o nosso Deus, ele não é aquele que faz chover o maná hoje, ele faz chover o maná amanhã, ou que abriu a rocha, não. O maná caiu, mas depois ele mandou umas pombas lá, umas avestruzes, um negócio lá, para o povo comer, sabe? Ele sempre tem algo novo para nos surpreender. Ele vai sempre nos surpreender. E nessa rota nós vamos vivenciar isso. A presença do Senhor em nossas vidas, seja com alguém trazendo uma palavra, seja com um louvor que fala no seu coração, seja com um momento todo especial que você cai em pranto e percebe a presença de Deus diante de você, ou seja, uma cura, sabe? Ou Deus fala com você, olha, sobre aquela causa, sobre aquela situação, eu vou agir. Então um novo caminho e uma nova rota que eu e você percorremos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós galgamos. Porque a nossa natureza agora, ela não é mais exposta de forma a causar escândalo. Não é mais aquela natureza, sabe? É uma natureza agora de caráter santo, escondida em Cristo. Amém? Escondido em Cristo, porque de nós mesmos nós não faríamos nada bom. De nós mesmos, olha, não olhe para você e diga eu sou bom, ou não olhe para alguém e diga fulano de tal é bom. Eles ou nós podemos ser bons quando falamos de ser humano, quando falamos de ações, né, até certo ponto, mas diante de Deus não há qualidade em nós que nós possamos ser entendidos diante de Deus como homens bons. Nós estamos escondidos em Cristo, amém? Amém. Queria todo mundo comigo. Nós estamos escondidos em Cristo. Não imagine você que por ser cristão, você deita e borda, faz e acontece, e ora e as coisas acontecem de si mesmo. Não é de nós mesmos. Mas Cristo que habita em nós nos conduz a tudo isso. Ao ouvirmos a voz, ao ouvirmos algo que muda o nosso comportamento, algo que nos traz esperança, sabe? Os nossos ouvidos são intencionais para ouvir aquilo que Deus sempre tem para falar conosco, tá bem?
Nossos ouvidos são intencionais para ouvir. A nossa liberdade é justamente para tratarmos das coisas de Deus. Nós somos livres para isso. Nossos ouvidos são abertos para ouvir aquilo que Deus tem para nós, porque a nossa natureza está escondida em Cristo. A palavra diz: vós estáis mortos para o pecado, né? Agora, pastor, essa coisa de estar morto para o pecado, de repente se peca. É como se alguém lhe desse uma arma, certo? E você não tivesse cuidado de colocar ali as balas, de limpar, sabe, de tratar aquilo. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Daqui a alguns anos, a ferrugem vai tomar conta daquilo, e no dia que você precisar, você não vai fazer uso. Então, a natureza pecaminosa, ela está morta e nós estamos escondidos em Cristo. Mas nós precisamos exercer esse escondido em Cristo. Precisamos colocar em prática isso. Precisamos ficar afiados, falando do amor de Deus, lendo essa palavra, né, orando, para que se manifeste o poder de Cristo em nossas vidas, meus irmãos. Não é porque nós aceitamos a Cristo que agora nós podemos fazer a festa e se alegrar que está tudo. Não está. Ainda está um caminho, ainda tem uma rota a se percorrer. Nós temos que todos os dias galgar essa posição diante do Senhor. Salvação é uma coisa e santidade é outra. Busca por santidade é outra, né? Busca por comunhão é outra. Uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Então nós temos que buscar o Senhor para nos fortalecer, porque essa natureza está escondida em Cristo e nos capacita para isso. Nós estamos capacitados para buscá-lo, para falar do seu amor. A irmã Wanda veio aqui, leu aqui, falou do amor de Deus. Por quê? Porque ela está capacitada para isso. Nós estamos preparados para isso. Então a natureza do cristão, ela está escondida em Cristo. Ela está escondida em Cristo. Nós não estamos só. Não há um Pedro só correndo aí para um lado, para o outro só. Não, tá? Pedro está escondido em Cristo. Então a força de Pedro é porque Cristo habita nele. Cristo está habitando em Pedro. Pedro está escondido em Cristo. Aí ele pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. Outra coisa importante é que há uma futura manifestação do cristão. Vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém? Amém. A igreja primitiva, ela acreditava que o Senhor viria naqueles dias. Viria naqueles dias. Certo? Nós temos que alimentar isso, que o Senhor pode chegar a qualquer momento. O Senhor pode a qualquer momento arrebatar a sua igreja. Ele pode a qualquer momento manifestar a sua glória através do arrebatamento da sua igreja. Então nós temos que estar atentos, porque ele há de se manifestar. Não é que nós vamos determinar agora o dia, mas nós temos que estar sempre dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então a futura manifestação do cristão, né? O Senhor se manifestará e nós também estaremos com Ele, né? Mas o caminho, a rota, ainda temos que perseguir, ainda temos que seguir, ainda podemos continuar, ainda temos que continuar. Temos que nos beneficiar nesse tempo enquanto estamos vivos, meus irmãos, enquanto estamos atentos, enquanto podemos decidir, enquanto podemos optar, enquanto podemos pensar, raciocinar. Nós temos que seguir nessa caminhada, buscando
aquilo que o Senhor tem para todos nós. A luta não é fácil. Não é porque nós aceitamos a Cristo que agora nós estamos, né? Claro que nós já estamos garantidos lá. A palavra diz que nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? O nosso nome está escrito. E o apóstolo Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Amém? Nada. Mas nós temos ainda um percurso a fazer. Amém? Nós temos que percorrer. Nós temos que nos doar. Nós temos que nos colocar diante de Deus. Certa feita o Senhor dando um discurso muito duro, porque geralmente quando Jesus percorria as cidades, as multidões o seguiam, e ele parava e ali ele fazia o discurso dele. E ele começa a dar um discurso, e a palavra de Deus diz que o discurso dele era muito duro. E aqueles personagens começaram a sair de um por um. E ele olhou e ficou só os apóstolos. E ele disse: e vós também não vão sair não? Porque o discurso dele era muito duro. Os caras olharam e disseram: para quem pode suportar? Ninguém pode suportar esse discurso. Aí o apóstolo diz: para quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E se nós estamos aqui é porque nossos ouvidos intencionalmente estão preparados para ouvir palavras de vida eterna. Aquela que nos molda, que trabalha o nosso caráter, que trabalha o nosso ser, que nos põe de pé, sabe? Que muda a nossa condição espiritual, que desperta em nós posições ministeriais, crescimento, né? Para daqui a 10 anos alguém olhar e dizer: eita, Deus fez grandes coisas na vida do irmão, na vida daquele fulano. Deus fez grandes coisas. Então Paulo, ele percorria e fazia tudo isso. Ele também fala que o cristão separa-se do pecado, né? É o desafio. Aí você pode me dizer: pastor, mas se eu estou escondido em Cristo, como é que essa velha natureza há de se manifestar, me conduzindo novamente às práticas erradas do passado, né? Você imagina que se Deus tivesse operado algo tremendo e tivesse feito o serviço por completo, sem deixar nada para mim e para você, amém? Ele fez, só que está nos locais celestiais. E aí nós temos que buscar essas coisas que estão nos locais celestiais, como ele disse, para podermos guerrear as nossas lutas aqui enquanto vivos, enquanto ainda existe uma velha natureza que nos rodeia, que muitas vezes quer nos conduzir a práticas do velho homem, né? Que muitas vezes conduz homens e mulheres cristãos a se desviar, a cometer alguns absurdos. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai citar aqui algumas ações da velha natureza. Fazer morrer, lutar por isso, lutar contra isso, sabe? É justamente a dificuldade que o Senhor deixou para nós como cristãos. Eu costumo dizer que no dia que nós decidimos por Cristo, nós compramos uma briga. Foi, é verdade, uma briga. Nós compramos uma briga, porque agora nós temos uma visão dupla, uma visão que podemos contemplar as ações do velho homem. Nós já sabemos que aquelas ações são pecaminosas, e também podemos contemplar o que Deus faz em nossas vidas, como Ele mudou a história da nossa vida, né? Mas aí nos resta ainda esse esforço contínuo, todos os dias, de afogar essa velha natureza. Ela vai estar a nos perturbar todos os dias, né?
ela vai estar batendo a nossa porta todos os dias. O Senhor disse para Caim: Caim, eis que o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Olha aí que coisa. Então está à nossa porta todos os dias, todo instante. O apóstolo Paulo diz: olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o que eu não quero, isso eu faço. Está entendendo? Mas a ideia de fazer ou não deixar de fazer não é tão importante como você querer mudar a história. Você não se conformar com tal situação, mas você guerrear, mesmo muitas vezes deslizando, mas você precisa prosseguir na caminhada e pedindo força ao Senhor. O apóstolo diz: Senhor, o Cristo disse para o apóstolo: olha, Satanás pediu para se andar com você, mas eu rogar ao Pai para que te fortaleça. Vou rogar ao Pai para que te fortaleça. Olha que coisa, né? O Senhor não diz assim: não se preocupa, eu vou tirar. Ele diz: vou rogar ao Pai para que te fortaleça. Nós já estamos fortalecidos para nos separar do pecado, para nos desviar. E é importante que nesse fortalecimento, nessa luta, né, nesse separar-se do pecado, é importante nós entendermos aqui algumas coisas. Primeiro, mortificar a velha natureza. E aí, meu irmão? E aí é você mesmo. Aí é você mesmo, né? Não vai cair um raio do céu e vai tocar na sua cabeça e você vai agora despertar e ser um super... Não. Você tem que dizer não. Você tem que parar, sabe? Você tem que resistir. Você tem que lutar. É você mesmo. E aí a palavra diz que o Senhor já te fortaleceu para tudo isso. A vitória está onde? Nos locais celestiais. Amém? Agora você vai lá e pega e coloca isso em prática. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? Mortificai, cortai, cancelai, deixai de lado, não fazei uso. Mortificai tudo isso. É o conselho da palavra, para que nós possamos avançar na rota, para que nós possamos seguir na rota todos os dias. Muitas pessoas vão naufragar nessa caminhada. A gente tem visto. Muitas pessoas naufragam, ficam para trás, se desviam, morrem, né? Mas nós continuamos seguindo. Continuamos olhando para frente, buscando o Senhor. No momento que nós pararmos e olhar para trás, nós também morremos. Nós também ficamos para trás, sabe? Então nós temos que mortificar essa velha natureza, né? Certa feita, o pastor Luiz já faleceu, ele pregou aqui. E ele disse: não tem como nós adquirirmos algo sem abandonar outro algo. Não tem como você ler um livro sem abandonar outro livro ali. Você vai ocupar aquele tempo de leitura e você vai abandonar algo para ler aquele livro, né? Não tem como. Nós vamos sempre fazer essa troca. Nós vamos sempre ocupar esse espaço, né? E aí nós temos... Aí você me diz: pastor, como fazer agora para mortificar cada vez mais essa velha natureza? Nós temos que ocupar o espaço. Nós temos que alimentar a nova natureza, né? E sufocar a velha natureza. Não há como fazer de outra maneira. Não tem como. Né, Gabi? Não tem como, né, Gabi? Não tem como. Nós precisamos ocupar o tempo de alimentação da velha natureza com uma alimentação da nova natureza. Isso vai sufocando o velho homem.
vai fortalecendo a nova criatura que se estabeleceu agora em você, e vai sufocando o velho homem, mortificar a velha natureza. Essa é uma tarefa difícil para o cristão, é uma tarefa contínua, todos os dias, todo instante. Por isso que a palavra diz: orai sem cessar, buscai o Senhor, leia, medita nessa palavra de dia e de noite, para que cada dia nós venhamos mortificar essa velha natureza. Amém? Amém. E aí, quem vai fazer isso, pastor? É você, meu irmão. Sou eu. Cada um, como diz a música, cada um no seu quadrado, né? Fazendo aquilo que Deus já te preparou para você fazer. Deus já preparou. A palavra diz que está nos locais celestiais as nossas conquistas. Todas as nossas conquistas, elas estão nos locais celestiais, para que nós possamos alcançá-las, pegá-las ali. Então lá, desejar-se, abandonar-se a velha natureza. Precisamos desejar. Não precisamos olhar e sentir saudade ou deixar o bichinho aqui que nós não está fazendo, não. Tem que haver um desejo ardente de abandono da velha natureza. O apóstolo Paulo diz: vós despojai-vos, lançai fora, tirar uma vestimenta de nós e lançar fora. Nós precisamos desejar isso, mesmo que muitas vezes nós estejamos falhando, mas o desejo precisa haver dentro do nosso coração. Amém? É preciso haver esse desejo, é preciso chorarmos, é preciso ficarmos doentes quando a velha natureza prevalece em alguns quesitos da nossa vida. Nós temos que ficar doentes, tá? Nós temos que nos sentir mal, porque isso dá a entender que Deus olha e percebe que há realmente em nós um desejo do abandono da velha natureza. Amém? Amém. E para encerrar, uma submissão do cristão a Cristo. Isso é fundamental. Se submeter a Cristo, submeter a obra de Cristo, né? E aí, meus irmãos, como é que nós podemos nos submeter a Cristo quando nós não conhecemos aquilo que Cristo fala para nós, né? Por isso é essencial que nós venhamos ler essa palavra. E aí, quem não consegue ler, eu tenho uma caixinha, já disse, né? Tem uma caixinha daquelas pequenininhas que a Karina me deu, tá lá, direto, sem brincadeira. Tem livro da Bíblia que eu já escutei umas 50 vezes, eu estou falando sério, umas 50 vezes. Eu vou dormir, eu ligo, aquela palavra vai entrando e vai ficando, sabe? Ela vai penetrando e nós vamos, mesmo sem ler, nós vamos ouvindo aquela palavra. E nós só podemos nos submeter se nós sabemos a quem nós vamos nos submeter ou a quem nós vamos nos submeter, né? E aí é preciso nós termos a leitura dessa palavra, o entendimento dessa palavra. Preciso nós nos debruçarmos sobre essa palavra. Preciso nos submetermos a Cristo, obedecer aquilo que Ele tem ordenado para nós e para vocês. Amém? Para todos nós. E algumas coisas precisam ser observadas. Primeiro, ele fala sobre uma paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o hábito, né? Às vezes nós reagimos de nós mesmos, né? Eu estava tratando com um pastor muito próximo de mim mesmo, né, sobre um determinado assunto. E esse pastor, ele é muito, acho que o domínio próprio lá não predomina sobre a vida dele. E ele é muito grosso nisso, assim. Aí ele usando alguns termos lá que eu olhava assim de, rapaz, que coisa, sabe? Que coisa!
Então nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos sobre isso, né? Porque nós precisamos revelar para as pessoas que não conhecem o Cristo pelo qual nós estamos escondidos. Amém? Né, Gabi? Eu acho que eu vou trazer a Gabi para frente aqui, que ela não deixa as irmãs escutar a palavra, né, Gabi? Então nós precisamos deixar transparecer às pessoas que estão lá fora o Cristo pelo qual nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós precisamos deixar transparecer isso. As pessoas precisam olhar para nós e entender que nós fomos mudados. O ser cristão não é só porque nós fomos lá na frente e agora anotaram, eu fui batizado. Não, meu irmão. É o que você faz, é o que você deseja para as pessoas. Só para você ter ideia, ontem eu estava olhando no meu Facebook e um amigo meu que havia me botado na justiça e tirou lá um dinheiro medonho lá. Aí eu tinha aquela pregação na quinta passada, tá? Eu botei no Facebook. Aí lá o cara botou um like assim, lá positivo. Quer dizer, o cara que preparou algo terrível para mim, sabe? Mas aí eu digo, que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa maravilhosa. Porque ela, mesmo tendo feito tudo isso, ela viu aquela palavra, ela viu aquilo e achou que realmente eu exalava o cheiro suave de Cristo. Deixava transparecer ali que era um cristão. Então nós precisamos fazer isso. Essa paz, ela tem que ser o árbitro entre nós e as pessoas. As pessoas precisam perceber isso. Irmão, é com seu irmão, com sua irmã, com seu vizinho, com sua mãe, com seu pai, sabe? É com aquele que alugou a casa e passou 3 meses sem pagar, ainda deu prejuízo. Aí você vai lá, glória a Deus. É isso. Nós fomos chamados para isso, eu e você, para amar pessoas, independente. A palavra diz assim: olha, se tu for amar alguém que te beneficia, o que é que tu está fazendo de mais? Nada. Eu gosto do fulano, porque o fulano, quando eu preciso, está lá. Irmão, eu quero ver você amar alguém que lhe prejudica, você orar por alguém que lhe fez mal. Eu quero ver isso. E nós somos chamados para isso. Não foi para me chegar ali, pegar minhas filhas, abraçar o irmão Ipiranga ali, eu penso de não, isso aí já é uma coisa natural. Mas nosso grande desafio é amar os nossos inimigos, sabe? É projetar uma bênção sobre a vida dessas pessoas, sabe? Porque se nós não fizermos isso, meu irmão, nós não vamos exalar, não estamos exalando, nem exalaremos o cheiro suave de Cristo, de maneira alguma. Nosso desafio, a nossa caminhada é essa, a roda é essa. A roda é justamente essa, cheia de espinho, cheia de dificuldades, e nós somos moldados justamente nessa rota. Nós somos moldados todos os dias. É de saber que alguém precisa e você dizer: eu estou aqui. Você está precisando, eu estou aqui, sabe? Não, mas não deu, é meu horário. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe ajudar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, meu, sabe? É você ajudar alguém que você não... Você sabe que não vai lhe beneficiar de forma alguma. De forma alguma. Você sabe. Não? Foi para isso que o Senhor chamou. Não foi para, vou fazer aqui para o fulano que eu sei que depois eu posso precisar dele. Não. Foi para isso. O Senhor nos chamou para fazer o avesso, o contrário, andar na contramão. Andar na contramão. Foi para isso que o Senhor nos chamou.
Eu não sei se eu contei aqui, o abençoado que soldou essas portas aí, é nosso vizinho lá. E eu estava em casa e ele me ligou. Acho que era umas 9h30. Pastor, tá, o senhor ia ali comigo no Rio Grande do Sul? Eu pensei que era algum problema de enfermidade, né? Naquele horário. Eu digo, fazer o que lá? Rapaz, pegar um cachorro lá. Pegar um cachorro. Deu vontade. Eu digo, o que é que a gente pode fazer, irmão? Mas foi para isso que o Senhor me chamou, né? Para viver o contrário do mundo, o inverso do mundo, beneficiar pessoas. E aquilo que aparentemente pode ser um peso, um pesar, é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Pode ter certeza. É uma oportunidade que Deus nos dá de exercer essa benevolência às pessoas. É a oportunidade que Ele nos dá. Amém? Amém. Esta paz, ela é preciosíssima, né? A irmã Wanda disse aqui, quando chegou, disse, olha, eu coloco diante de Deus as minhas causas e Ele me dá uma paz tremenda, né, irmã Wanda? Paz tremenda, tremenda mesmo. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor, sabe? Eu sei que o mundo lá, as nossas coisas estão lá, a panela está para lavar, né? A roupa, a máquina lá em casa a máquina quebrou e tem que se na mão mesmo, né? Aí eu digo, aí a amiguinha na mão, a amiguinha lá no meu interior, a mãe andava quase 1 quilômetro com uma bacia de roupa na cabeça para ir para o rio lavar, e era sabão de pedra, de barra, e eu ainda ia com ela, tá? Então, quando você pensar que a coisa está ruim, saiba que tem algo pior acontecendo com alguém. Aí você tem que dizer, oh Deus, que glória a Deus, ainda bem que tem água aqui, está dentro de casa, tem um sol aí para estender. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. E por fim, o comportamento do cristão no mundo, né? Qual deve ser nosso comportamento? É o que nós falamos aqui, né? As pessoas precisam perceber. Meu irmão, você pode convidar pessoas muitas vezes. Vamos lá na igreja, mas ela está ali observando. Amém? Ela está observando o que você fala, como você se comporta, as pessoas que você anda, como você age dentro da sua casa, como você age você mesmo. As pessoas estão observando, sabe? E se você convidar com as palavras com sua boca, mas o seu comportamento falar o contrário, essa pessoa nunca vem. Que mudança é essa? Que atitudes errôneas são essas aí do crente, da irmã? Tá? Que atitudes errôneas. Então o nosso comportamento é fundamental, né? O crente no mundo, lá no meio dos ímpios, no meio das pessoas que não conhecem a Cristo, o nosso comportamento, a maneira como nós agimos, a nossa conduta, né? Nós como pais, como filhos, né? Como nos comportamos, como amigos, como cristãos, né? na comunidade cristã, no relacionamento um com o outro, né? Paulo, falando da igreja de Coríntios, ele disse que havia ali divisão. O cara dizia, não, Apolo é melhor, ele é melhor, o cara é um cara, não, mas o outro, Paulo é que é o cara. Aí tinha outro grupo que disse, não, Cristo foi que morreu, tá? E cria-se atrito quando nós precisamos tratar isso, né, em nós mesmos e nos comportarmos como verdadeiros cristãos. Para quando abrirmos a nossa boca, quando convidarmos pessoas, quando falarmos do amor de Cristo, o nosso comportamento, a nossa maneira, falar mais alto do que
as nossas palavras. Amém? Fala mais alto. As pessoas olham assim e dizem: rapaz, eu vou porque fulano de tal realmente é crente. Eu vi ali. Ele ora, ele trabalha, ele está lá na igreja, ele se preocupa. Tudo isso. Então, o modo de falar, o modo de agir, né? O nosso comportamento diante do aceitar Jesus é fundamental, é vital. O cara que não aceitar Jesus vai para o inferno, acabou. Não tem meio termo, vai para o inferno. E quem aceitar Jesus vai para o céu. Mas enquanto estamos aqui vivos, tem o quê? Uma rota a percorrermos. Amém? E dependendo da maneira como nós agimos no trajeto dessa rota, nós vamos perceber que nós seremos diante de Deus, não da salvação, mas diante de Deus em relacionamento, em se beneficiar do que Ele tem, né? Dos seus dons, do seu talento, e diante da comunidade, das pessoas que não conhecem a Cristo. Essa rota nós vamos traçá-la, quer queira ou quer não. Alguns vão naufragar, vão olhar para trás, outros vão continuar. O apóstolo Paulo diz que na prestação de contas lá no último dia, alguns cujos materiais que eles usaram era palha, madeira, eles passarão mesmo como que pelo fogo, fedendo a fumaça, mas passarão. Mas perderam de se beneficiar enquanto vivos. Então, enquanto estamos vivos e percorremos essa rota, nós temos que buscar o Senhor todos os dias, procurar ser moldado, se beneficiar do que Ele tem, dos seus dons, nos aproximar dEle, fazer como Moisés disse: olha, Senhor, eu quero ver a tua face. Ousar como Moisés, não é isso? Precisamos, porque a rota é longa e tem que ser percorrida, e nesse trajeto todo tem uma responsabilidade sobre nós, não só de nos aproximar de Cristo, mas de fazer com que as pessoas percebam que Cristo está escondido em nós. Amém? Cristo está escondido em nós. E por estar escondido em nós, as nossas ações, as nossas atitudes, são ações e atitudes do novo homem, da nova natureza que estabeleceu em nossas vidas e foi lançado de lado a velha natureza que agora não mais nos domina. E tudo foi conquistado pelo Senhor. Você está preparado, nós estamos preparados para fazer uso da nossa nova natureza, entoando louvores, sendo moldado, exortando pessoas, conduzindo pessoas a Cristo, nos alegrando diante dele. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Glória a Deus, todo mundo? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos dá, de estarmos aqui, de aprendermos da Sua palavra, né? De sabermos que há uma missão muito importante para nós, né? E se você está aqui nessa noite, é porque você tem entendido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém?